Eu estou aqui conversando pela internet com um advogado que é especializado em agronegócio e também em direito tributário, André Ricardo Passos, que vai comentar um pouco sobre esse assunto, sobre os últimos desdobramentos. André, primeiramente, seja muito bem-vindo ao canal do Boi, um prazer sempre falar com você. E eu queria que você comentasse esse assunto, que está sendo tão levantado agora nos últimos dias, especialmente hoje, e que já teve aí uma antecipação de declaração por parte do relator ministro Marco Aurélio Mello. Eu queria que você comentasse essa decisão dele, essa antecipação, e também toda essa questão como um todo que tanto interessa para o setor. Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal do Boi. Sara, muito boa tarde à sua audiência. Na verdade, como sempre, é uma honra estar aqui com vocês e a provocação é legal, porque a gente tem como traçar aí um histórico, a partir das restrições impostas, que vieram lá de 2010 e culminaram com esse voto aí que você se referiu hoje, do ministro Marco Aurélio, no julgamento do Supremo Tribunal Federal em torno da constitucionalidade ou não dessas restrições para aquisição de terras por estrangeiros. Aliás, restrições, vale a pena frisar aqui nesse momento, já para começar a nossa conversa e aderir à sua provocação, que são, na verdade, uma regulação, Na verdade, essas tais restrições, na verdade, representam uma regulação sobre o tema, envolvendo um setor econômico que é o setor do agronegócio e, por sua vez, de meios de produção do agronegócio, um dos meios mais importantes que são as terras, tal qual existem em outros setores no Brasil, pela Constituição brasileira, petróleo, aviação, meios de comunicação, é um pouco disso que a gente vai falar para tentar contextualizar o assunto aí para o telespectador do canal do Boi e para que a gente possa, então, tentar traçar uma perspectiva em face desse julgamento havido na data de hoje, cujo primeiro voto foi proferido no sentido de reconhecer a constitucionalidade da legislação de 71, então, que impõe tais restrições à aquisição de terras por estrangeiros. André, como que você enxerga, então, essa decisão aí por parte do ministro Marco Aurélio Mello? Bom, colocando em perspectiva essa decisão, como eu falei, aplica-se ao setor do agronegócio. Porém, tem tantos outros setores no Brasil em que você tem algum tipo de restrição de aquisição, ou operação, ou exploração, o nome que se diga, por estrangeiros, tal qual petróleo, tal qual televisão, tal qual aviação, como eu disse antes. A questão fundamental aqui é se essas restrições aplicar-se-iam e como elas se aplicariam no caso concreto. Vamos lá. Em 1998, aí eu vou voltar no tempo, hein, Sara? Você sabe que a gente pode traçar o histórico das coisas. Havia um parecer da AGU, da Advocacia Geral da União, que trazia essas regras para petróleo, para televisão, para aviação, mas dizia o seguinte: olha, realmente há vedação para participação estrangeira, no caso do petróleo, mais especificamente. Porém, se a empresa estrangeira abrir uma subsidiária brasileira com sede de direção no Brasil, você vai ter, então, uma pessoa jurídica, um CNPJ brasileiro. E esse CNPJ brasileiro, então, vai poder explorar a atividade. O que seria vedado seria a exploração direta por uma empresa estrangeira daquela atividade, que a Constituição impõe esse regramento. Então, começa a primeira questão. Então, em 1998, já sob a égide da Constituição atual de 1988, você já tinha essa autorização via um parecer da Advocacia Geral da União, desde que essa pessoa jurídica estrangeira constituísse, então, um CNPJ brasileiro, uma subsidiária brasileira, e a partir dessa subsidiária brasileira, então, explorasse a atividade econômica que tem essa regulação constitucional específica. E ocorre que isso, em 1998, a gente está falando do segundo governo Fernando Henrique Cardoso. Aí vem o primeiro Lula 1, Lula 2, e aí em 2010, já
nos idos, né, do lulopetismo enfim, de outro governo, vem um novo parecer derrogando esse parecer anterior e dizendo, olha, na verdade, o que a gente estava dizendo não se aplica não, porque se você constitui uma subsidiária, né, uma empresa subsidiária do estrangeiro, você vai estar burlando essa restrição imposta, e aí, no caso de terras, especificamente, por uma lei de 1971, ou seja, uma lei da época, né, do Pra Frente Brasil, né, do Petróleo é Nosso, né, da época, que reflete, inclusive, uma preocupação muito grande com a segurança nacional. É uma legislação que fala que em faixa de fronteira, óbvio, uma questão de segurança nacional, você não pode deixar que um estrangeiro adquira terras, etc. Porém, o que ficou em aberto era se essa companhia que adquirisse, constituísse uma subsidiária no Brasil, que tivesse a sede de direção dessa empresa no Brasil, baseado inclusive num conceito da lei societária da década de 40. Veja, a lei societária brasileira, a lei das sociedades por ações, né, que gerou a Bolsa e tudo isso, é de 1940. Ela foi reformada em 1976. E quando ela foi reformada em 76, já depois desse decreto de 71, o artigo de 1940 que falava da sede de direção para os estrangeiros não foi derrogado, o que demonstra que, de certa forma, esse parecer da Advocacia Geral da União de 2010, que criou a tal da restrição, né, na verdade, estaria um tanto quanto equivocado. E aí vem a celeuma toda do mercado, vem o ajuizamento da ação, que culminou hoje no julgamento do Supremo Tribunal Federal. Não sei se eu fui muito longe, Sara, mas eu acho às vezes importante contextualizar para o nosso público, para a audiência, o contexto normativo em que isso se insere, para que o pessoal possa entender bem quais são os próximos passos e os potenciais desdobramentos do julgamento. Com certeza, André, muito importante trazer essa contextualização toda. E falando então nos próximos passos, né? Considerando esse primeiro voto aí que foi antecipado, o que você está esperando do desfecho de toda essa questão em torno da venda de terras para estrangeiros? Então, a partir daí você tem um novo contexto, em 2010, né? Um contexto que a gente teve toda, né, no segundo governo Dilma, toda a discussão lá da intervenção nos preços da Petrobras, etc. E, de certa forma, né, Sara, eu tenho visto você passando o pregão, os movimentos de mercado, todo dia à tarde, de certa forma isso está se repetindo, né? A gente está assistindo, vamos dizer assim, uma brincadeira que o mercado tem feito, né? A gente está assistindo o lulopetismo na terceira fase, ou lulo-bolsonarismo, ou Dilma-bolsonarismo, ou o que seja, que faz com que essa forma de olhar, né, para a economia, essa forma de olhar para os meios de produção, retorne com toda a força. E aí vem o voto do ministro Marco Aurélio nesse contexto. O ministro Marco Aurélio é um liberal convicto, né? Na maior parte dos votos do ministro Marco Aurélio no Supremo Tribunal Federal, seja da esfera criminal, seja na esfera tributária, seja na esfera de gênero, seja na esfera da família, ele geralmente se atém a posições liberais. Quando eu leio hoje o voto do ministro Marco Aurélio, né, colocando e trazendo esse decreto, essa lei de 1971, né, e sem nenhum tipo de relativização dessa questão diante da Constituição de 88, ao contrário, dizendo que isso era perfeitamente possível, e esse tipo de restrição que era muito mais vinculada à segurança nacional daquela época, né, esse pensamento que agora retorna em relação ao petróleo é nosso, né, eu vejo que ele foge do padrão dele de julgamento. E daí, obviamente, o ministro Alexandre de Moraes pede vista. Ato subsequente, foi o que aconteceu no julgamento de hoje, porque para tentar entender o contexto em que isso está se dando. De certa forma, né, o Supremo, né, de tantas críticas, de tantos embates que a gente está assistindo aí do ponto de vista das instituições, o que é normal, essa fricção é normal na tripartição de poderes, é normal na democracia, ela é bem-vinda, mas de certa forma até o ministro Marco Aurélio, que é o decano hoje do tribunal, e é um liberal convicto, adere a essa situação. Então, o que eu vejo, talvez, nesse primeiro momento, é o ministro Alexandre de Moraes tentando chamar a questão à ordem e colocar isso numa outra perspectiva, até porque o Supremo, né, como legislador negativo, que a gente chama, tem uma função moderadora aí, né?
desse ambiente de fricção que a gente tem vivido e que causa muito ruído no mercado, etc. Se entendia, obviamente, com essa inauguração da segunda fase do governo Bolsonaro, que ele então tem uma ascendência maior sobre o Centrão, etc., que a gente ia ter, na verdade, uma normalização dessas relações, mas isso ainda não se ajustou, isso ainda não se ajeitou, isso se reflete, então, no julgamento do Supremo Tribunal de hoje. Não sei se ficou claro para você. Com certeza ficou sim, André. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco, pela sua contribuição, sempre um prazer falar com você. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado e vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, Sara. Vamos aguardar sim e com certeza a gente continua acompanhando isso de perto e repercutindo aqui na programação do Canal do Boi.